bem com vocês? O Espaço Alegria está começando e hoje nós vamos falar sobre a adoção. Vocês sabiam que o Dia Nacional da Adoção é 25 de maio? Esta lei contribui com a prestação de informação às pessoas que estão na fila de adoção no Brasil. Além de sensível, a adoção no Brasil é um tema desafiador. Daí a importância de ter uma data dedicada a ela. A sugestão surgiu no primeiro encontro nacional de associações e grupos de apoio à adoção realizado em 1996. Você já parou para pensar que todos nós somos filhos adotados? Isso mesmo! Somos filhos de Deus por adoção. Não é maravilhoso saber que um ser perfeito, com um filho perfeito e que não tinha necessidade alguma, por amor, escolher nos adotar? E vocês sabem o que é mais impressionante para mim? Ele não está interessado em adotar somente as melhores pessoas, aquela de bom comportamento ou a mais bonita. Em seu perfil de adoção, não está somente aquela que segue as regras e jamais desobedece. Ele decide adotar pessoas como eu, míseros pecadores, cheios de defeitos e falhas, cheios de arrogância e preconceito. Esses são aqueles que Deus, através de Jesus, quer adotar, única e exclusivamente por amor. Então, se nós somos adotados, por que não adotar? Se podemos dar a uma criança, adolescente, um lar que possui este amor tão grande e infinito vindo de Deus, por que não o fazemos? E quando fazemos, por que impomos tantas condições? Raça, idade, cor, semelhança, física, comportamento, temperamento. Adoção é um ato de amor e para exercê-lo em sua plenitude, podemos buscar forças e sabedoria naquele que foi o primeiro a adotar. Adotar é um verdadeiro ato de amor, mas também é um desafio. Por se lançar num desconhecido mar de sentimentos, emoções e sensações, assim como passar por uma gestação, também o é. Trata-se de um processo de acolher, e além de um processo legal. Mas receber afetivamente alguém gerado por outra pessoa, que vai ocupar um espaço familiar, adotar é um respeitar a origem e a história da criança para quem se torna família. E hoje eu estarei fazendo um bate-papo com uma pessoa muito especial, a nossa diretora da RVC, Fabiana. Bia, muito obrigada por ter aceitado meu convite, por ter vindo aqui gravar comigo, pra gente fazer um bate-papo bem legal. Ah, Samuel, fiquei tão feliz com o seu convite. A gente vai falar de uma história, né? Que tantas pessoas vivem isso e às vezes a gente nem fica sabendo. Então eu fico muito lisonjeada de estar aqui do seu lado, até porque você é uma criança, né? Também. Sim. Uma criança que foi privilegiada de ter uma família abençoada por Deus, né? Mas a gente não pode esquecer dos pequenininhos que estão por aí esperando uma adoção, não é verdade? Bia, conta um pouco da sua história. Eu queria que o pessoal que está lá em casa conhecesse um pouco dela. Então, Samuel, é uma história bem grande, mas eu vou dar uma resumida. Pode ser? Então, eu vim de uma família, né? Meu pai era um bancário, minha mãe sempre foi dona de casa, uma belezinha, pequenininha lá de olhos azuis. E é uma família muito abençoada por Deus. Minha mãe sempre cuidou da casa, da filha, né, que sou eu. E o meu pai muito provedor da casa, com muitos cuidados com a minha mãe e comigo. E eu vivi assim essa vida durante anos, né, com muito amor, muita presença de Deus. E aí, com 38 anos, eu tava sabe essas festinhas que tem na família? Que você deve ter também, às vezes vem primo, tia. Então, eu tava numa festa dessa com 38 anos, Samuel, acredita? E aí uma tia comentou assim para uma outra tia que queria fazer adoção:
nossa, por que você não adota uma criança? Olha só a Bia, que belezinha, nunca deu trabalho para a mãe dela, né? Então eu acho que é muito legal adotar uma criança. E eu tava passando bem atrás, assim, ó, e descobri. Eu falei, nossa, será que eles estão falando de mim? Será que eu sou a filha adotiva? Mas daí eu fiquei em silêncio, né? Eu falei, vou resolver isso em casa com a minha mãe, não vou falar nada. E aí, minha mãe já uma senhora, né? Na época ela tinha 68 anos. Hoje ela já tem 73. Aí eu insistindo, dela um dia ela falou assim, filha, você é minha filha, mas você foi escolhida assim por Deus para ser entregue pra gente. Nós tivemos o privilégio de adotar você, mas o seu pai tinha pedido para ninguém ficar sabendo disso, porque ele queria, assim, sabe, ele queria deixar essa história só pra gente, ele queria que as pessoas soubessem que você era nossa filha. Só que o meu pai já foi morar lá, já foi descansar nos braços do Senhor faz mais ou menos uns 24 anos. E durante 24 anos a minha mãe guardou essa história para ela, né? Se não fosse essa tia ter falado tudo isso, eu não teria descoberto. E aí, o que aconteceu? Minha mãe acabou contando para mim que eu era, né, filha adotiva, e ela me explicou que quando ela se casou com meu pai, ela ficou grávida de gêmeos, 2 menininhas, mas ela tinha alguns probleminhas de saúde, e aí ela não conseguiu levar essa gravidez adiante e perdeu essas crianças. Aí o que aconteceu? O médico falou, olha, a senhora não vai mais poder ter filhos. E aí eles partiram para poder conseguir uma criança. Só que antigamente, lá atrás, não é igual aos dias de hoje. Antigamente tinha algumas mãezinhas que, assim, não tinham uma condição financeira, optava, né, por não criar o filho. E aí minha mãe conheceu um hospital lá em Campos do Jordão e falado para ela que tinha uma enfermeira lá que queria doar uma criança, porque ela já tinha uma filha e o coraçãozinho dela, ela achou melhor não continuar. Ela achou que essa criança que sou eu teria um futuro melhor com uma outra família. E aí meu pai ajudou no hospital, tudo, né? E no dia que eu nasci, com 1h30 de vida, a minha mãe me entregou para minha mãezinha que cuidou de mim, entendeu? E aí foi muito, muito emocionante, porque olha só, Samuel, que bacana. Eu vivi 38 anos dentro de um lar que eu não sabia que eu era adotada, filha adotiva, mas eu fui tão amada pelos meus pais e tinha tanta presença de Deus na minha família que eu nunca percebi que eu era filha adotiva. Olha para você ver como é importante a gente rodear as pessoas de amor. E aí só descobri com 38 anos. Olha só. E aí nesse meio tempo, tudo, eu tinha pouquíssimas informações, mas eu consegui achar essa mãezinha que me deu, né? A minha genitora, da onde eu saí da barriguinha dela. E eu descobri que eu tinha mais 3 irmãos. Um menino que chama César, uma moça que chama Fernanda, que é caçula, e uma irmã mais velha que se chama Ana Paula. São pessoas do bem, estruturadas, né? E assim, encontrei eles, eu falei, nossa, eu não tinha irmãos, agora eu tenho 3 irmãos, olha que bacana, né? Mesmo sendo mais velha, assim. Sabe aquele irmão que pega o brinquedo da gente, a gente não quer emprestar, ou pega uma roupa e a gente fica brava, nossa, pegou minha roupa. Não tinha. E aí Deus me presenteou com 3 irmãos e com uma mãezinha. Aí eu fiquei com 2 mães. Aí eu conheci ela e eu super cuido dela hoje, ela é um presente de Deus na minha vida. A gente não pode julgar as pessoas, né, pelas decisões, porque cada um sabe do seu coraçãozinho, na verdade. Então eu não posso falar, por que a senhora me deu? Porque naquele momento era tudo aquilo que era o que ela podia me dar. Ela não tinha mais do que aquilo dentro do coração dela. E aí ela resolveu me entregar achando que eu seria melhor cuidada, entendeu? Então essa é a minha história, assim, foi assim que aconteceu. Bia, você não ficou brava com sua mãe que te doou? E com a outra que nunca contou para você que você era adotiva? Então, Samuel, ó, é assim,
Deus faz as coisas tudo no tempinho certo dele, no tempo que ele acha que é bom pra gente. Então, às vezes, os nossos planos não são os planos de Deus, não é verdade? E você é um menino, assim, que tem um conhecimento tão amplo do amor, da palavra de Deus, que eu acredito que você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. O amor de Deus é tão maravilhoso que Ele escolhe as coisas na hora certa na nossa vida, não é? Então, eu não fiquei brava, por quê? Primeiro porque a gente não tem o poder de julgamento, de julgar as pessoas. Naquele momento foi o melhor que ela tinha. Ela deu para mim o que ela tinha dentro dela, né? O coraçãozinho dela naquele momento, ela só pensava em eu ter um futuro melhor. Talvez ela pudesse ser uma mulher imatura, não tinha tanto conhecimento da vida. Então, quem sou eu para julgar ela? E aí, do outro lado, né, essa mãe que não me contou que eu era uma filha adotiva, como eu posso julgar uma mulher que deu tanto amor para mim, que cuidou de mim desde pequenininha, me deu estudo, quando eu estava doente, ela que colocava o termômetro em mim, ela que viu eu andar a primeira vez, ela que praticamente ficou lá tentando fazer eu mamar na mamadeira, porque eu não tinha uma mãe que tinha leite no seio para poder me dar mamar. Mas ela ficou lá trabalhando tudo isso, perdeu horas e horas de sono, me levou a primeira vez na escola. Como que eu posso me revoltar com uma mulher tão maravilhosa dessa? Não tem jeito, né? Então, assim, hoje eu tenho uma gratidão imensa pela vida dela. Quando eu descobri isso, eu passei a amar minha mãe 3.000 vezes mais do que eu já amo ela. Porque você pensa, Samuel, você cuidar de uma criança que não saiu da sua barriga, que não foi você que gerou, mas eu tenho certeza que foi uma escolha de Deus. Deus falou assim, ó, ela perdeu o casalzinho de gêmeos dela, as duas menininhas, mas eu vou presentear ela com essa menina que vai acalmar o coraçãozinho dela. E ela só me deu amor a vida inteira. Então eu só tenho assim gratidão pela vida dela. E eu peço todos os dias a Deus que Deus dê muita saúde para ela estar muito mais tempo comigo. E essa outra mãezinha, tudo que eu puder fazer por ela, pela vida dela, eu vou fazer, porque a gente tem que fazer sem esperar nada em troca. Porque é assim, é um círculo, né? Você planta uma sementinha aqui, aí você vai molhando a sementinha e a sementinha vai crescendo. Então, tudo de bom que a gente faz para as pessoas, isso retorna para a gente, de alguma forma, não é verdade? Sim. Então, nessa história tem muito amor envolvido. Uau! Que coração bom que Deus te deu! Parabéns! Samuel, às vezes a gente tem que ponderar as palavras, porque machuca, né? Então, eu tive muito cuidado da forma que eu tratei as duas. Primeiro porque uma foi a mulher que me colocou no mundo e a outra foi a mulher que doou a vida dela, até hoje, né? Eu tô com 43 anos e ela doou a vida dela para mim. Então a gente tem que ter muito respeito, muito amor, muita gratidão pelas pessoas que de alguma forma estão envolvidas na nossa vida, não é verdade? Sim. Bia, como é a sua relação com a sua família biológica e sua família do coração? Então, é assim, ó. A minha família biológica, às vezes eu vou lá, convido a minha mãe para almoçar comigo. Tem dia que eu falo assim, preciso dar uma atençãozinha para ela, né? Daí eu vou lá, a senhora não quer tomar um cafezinho? Daí eu passo de carro, pego ela, eu tenho um padrasto. O meu irmão, ele fala muito comigo por telefone, porque ele mora longe. Mas ele é muito atencioso comigo, porque eu sou a novidade, né? Acabei de chegar. Então ele liga pra mim, fala, oi irmã, tudo bem com você? Tá precisando de alguma coisa? Então a gente conversa mais por telefone. A minha irmã caçula mora em Pinda, então a gente tem mais contato, assim, às vezes eu frequento a casa dela, às vezes ela vem na minha casa, às vezes a gente vai no shopping. A minha irmã mais velha, ela é mais séria, mais fechadona, assim, sabe? Ela é chefe de UTI, então ela é mais fechadona. Mas ela sempre tá me perguntando como eu tô. É que, na verdade, a gente não cresceu junto desde pequenininho. Então, a gente tá criando alguns vínculos agora, entendeu? E a minha mãe, ela se sente muito acolhida por mim, porque eu tô sempre perto dela. Tudo que eu posso fazer por ela, eu faço, entendeu? E é assim. Agora, a minha mãe que me criou, a minha família é muito grande. A minha avó teve 12 irmãos.
E olha o tamanho desse amor. Minha mãe teve 12 irmãos. Eu tenho muitos primos e tios e tias. Meus avós já não estão mais aqui, já faleceram. Mas daí, o que acontece? Todas essas pessoas sabiam do que tinha acontecido, entendeu? E nunca ninguém contou nada pra mim, porque respeitaram a vontade do meu pai que eu não soubesse. Então, assim, a minha relação com eles é de gratidão por eles terem me acolhido na família. A gente faz aquelas festas de final de semana, sabe? Que tá os primos juntos, churrasquinho, essas coisas assim. Às vezes Dia das Mães, Dia das Crianças. Então, meus tios gostam muito de área rural, eles têm chácara, sítio. Então, a gente está sempre junto ali, reunido. E de alguns tios, acho que de uns 3 tios, eu sou o xodózinho ainda. Você acredita que eles mimam eu até não querer mais? Eu sou a mimada da família. Eles me acolhem o tempo inteiro, assim, me ligam, perguntam se eu estou precisando de alguma coisa. Se eu ficar 2, 3 dias, tem um tio meu em especial que eu tenho muito carinho. Se eu ficar sem falar com ele, ele me liga. Oi, filha, tá precisando de alguma coisa? E foi muito engraçado que quando eu descobri que eu era filha adotiva, eu liguei para ele chorando e falei: tio, por que o senhor nunca me contou? Eu ia na sua casa e o senhor não contava. Ele falou: filha, porque você sempre foi nossa. Deus só entregou você um pouquinho depois, mas você sempre foi nossa. Então a gente nunca teve necessidade de contar para você que você era uma filha adotiva. Você é super amada pela gente. Então é assim, tem uma relação muito legal com eles. Bem bacana. Você é muito sortuda em ter 2 famílias assim, né? Pois é, Samuel. Só marido que não gosta muito. Mais ou menos, né? Porque 2 sogras. Pensa, Samuel. Então, meu Deus, 2 sogras. Mas é muito legal a nossa convivência. A gente tem um relacionamento assim bem legal, um relacionamento de muito respeito. Minha família é muito temente a Deus. Então a gente consegue levar uma relação muito bacana. Bia, como é que é você ter 2 pais? Então, Samuel, o meu pai, né, que me criou, faleceu faz 24 anos. Uma pessoa maravilhosa que deixou valores assim que eu não consigo nem expressar para você. Um homem de muito valor, muito caráter, um ótimo pai, um ótimo marido, mas Deus deu o tempinho dele, né? Deus recolheu e ele tá lá, guardadinho nos braços do Senhor. E aí, com toda essa novidade, eu conheci meu pai biológico, um senhorzinho lindo, uma belezinha, tem 64 anos, mora em Campos do Jordão. E eu sou a filha xodó dele, porque eu sou a filha mais velha dele, né? E ele é uma belezinha, muito educado. Na ocasião, quando a minha mãe engravidou, ela não contou para ele que estava grávida. E aí ele falou: filha, se eu soubesse que eu ia ter uma filha, claro que eu teria cuidado de você. Mas ele não ficou sabendo, acredita? E aí Deus me proporcionou reencontrar ele e hoje eu tenho uma boa relação com ele, com os meus tios lá de Campos também, tias. Eu descobri, Samuel, que eu tenho uma vozinha de 82 anos. Eu não tinha mais avó e agora eu tenho, olha que delícia. Então Deus de todas as formas me presenteou, entendeu? Bia, agora sua família é bem grande. Sim. Como você fez uma reunião para as 2 famílias se reunirem e se conhecerem? Então, eu morava numa chácara, né, na época, tudo. Aí eu tenho uma família de tios muito grande em Campos, a parte do meu pai. Aí eu reuni minha família de Pinda, a gente fez um almoço bem grandão. E aí chegou aquela confusão de tio, que era tio de lá, tio de cá, mãe daqui, mãe da pai, aquela confusão. E foi muito legal, Samuel, porque a minha família triplicou, né? Tem uma família muito grande, cheio de primos, né? E às vezes era tão engraçado que eu questionava, eu falava: meu Deus, minha mãe tem olhos azuis, meu pai tinha olhos verdes, por que eu não parecia com eles? Mas assim, a minha fisionomia era do meu pai, entendeu? Meu pai. Mas eu não tinha os olhos claros e os 2 têm.
E aí eu vim a descobrir, né, essa outra família, eu entendi essa outra coisa também. No dia dessa reunião, era uma mistura de olhos azuis, olhos verdes, olhos claros, olhos castanhos claros, esverdeados, amarelados. Gente morena, gente loira, gente de cabelo cacheado. Fiquei, meu Deus do céu, olha só que mistura, minha família. Mas fiquei feliz, todo mundo junto ali. Foi bem legal, a gente fez um almoço, minha família é muito alegre, gosta de conversar, todo mundo comunicativo, né? Tem várias crianças no meio do caminho, então bem legal. Consegui reunir todo mundo. Como minha mãe falando, eu, João Lucas, Ana Júlia, meus 2 primos, a gente... Sério? É um furacão assim? Um furacão. Mas sabe o que é legal disso, Samuel? Quando você tiver mocinho, assim, né, tiver maior, você vai ter tantas lembranças dessas brincadeiras com seus primos, sabia? É uma ótima referência. E você vai levar isso para a sua vida, vai levar isso quando você estiver adulto, quando você formar a sua família. Você vai ter muitas histórias para contar até para os seus filhos. Bia, que recado que você deixa para as crianças que foram adotadas? Então, tudo depende da maneira que elas descobriram isso, né? Eu vou dar até assim uma dica de uma experiência, né, própria minha. Eu acredito que os pais, eles devem contar para a criança desde pequenininho que ela é, no meu ponto de vista, que ela foi adotada, que ela, né, tá crescendo numa família onde ela não foi gerada, mas ela foi adotada, acolhida com muito amor. E se não houver essa disposição de contar, né, tem gente que prefere contar quando já é adolescente, eu acho um pouco preocupante, porque ainda está formando, né, a cabecinha, eu acho que pode confundir um pouco. Na minha idade eu achei perfeita, né, porque eu já tenho a minha personalidade formada, então eu acho interessante ou contar pequenininho ou contar lá na frente, né, porque senão acho que confunde um pouquinho a pessoa. Mas assim, Samuel, eu acredito que essas famílias que adotam, elas têm um amor duplo, né? Você é muito amada. É um amor duplo, assim. No meu caso, eu fui uma pessoa de muita sorte. Deus escolheu, falou assim, filha, tá aqui a sua família, e falou para os meus pais, olha, tô presenteando vocês com essa menininha. Então, houve uma conexão, uma troca de amor muito grande, sabe? Eu acredito que a gente tem que ter gratidão a Deus, né? Principalmente nos tempos de hoje, que a gente não deve julgar ninguém e deve deixar nas mãos de Deus para Ele poder conduzir tudo isso, toda essa história na vida da gente e realmente não julgar, não querer saber o porquê. Viver do dia que você descobriu para frente, né? E não querer ficar entendendo, né, coisa que já passou. Eu acho que é isso. Samuel, as pessoas que são adotadas, elas não podem esquecer que antes de tudo, elas foram adotadas pelo nosso paizinho lá do céu, não é verdade? Uhum. Tem amor maior que esse? Não tem. Não tem, né? Então fica essa dica também, hein? Se sintam acolhidas por Deus. Bia, você quer falar mais alguma coisa sobre a adoção antes da gente encerrar o Espaço Alegria? Ai, Samuel, eu queria deixar uma mensagem. Eu acredito que muitas pessoas saibam disso, mas você sabia que crianças de 8 anos para cima, elas têm muito mais dificuldade de ser adotadas e infelizmente existe um preconceito muito grande. Essas crianças, elas acabam vivendo dentro das casas de adoção à espera de um lar. O preconceito pegar uma criança já com uma certa idade e ela já vai vir com uma formação, um caráter, mas eu acredito que as pessoas devam ver isso de outra forma, porque às vezes eu me coloco no lugar delas, né? E aí chega um pai lá, tudo, daí tem os bebezinhos, eles vão direto no bebezinho. Só que essas crianças estão vivas, né? Pensa o coraçãozinho delas, como elas devem ficar tristes. Eu acredito que, não sei, o governo, as pessoas devam criar mais oportunidades para essas pessoas, essas crianças um pouquinho mais velhas também terem o direito de ter um lar, de ser adotada. É isso aí que eu deixo pro pessoal.
Bia, não é verdade que Deus aceita as pessoas de qualquer jeito? Crianças, adultos, adolescentes, qualquer jeito. A gente deveria aceitar elas com amor. Não com qualquer jeito, tipo só escolher a melhor criança. Ai, Samuel, eu sou totalmente de acordo e eu fico feliz com essa maturidade e o seu pensamento, viu? Porque eu acho que as pessoas deveriam se espelhar no amor de Deus, na forma que Ele resolveu adotar todos nós, né? Ele nunca escolheu o mais bonitinho, o mais magrinho, o mais gordinho. Ele simplesmente acolheu todos como seu filho. Eu acho que deveria ser essa forma. O nosso mundo seria muito mais leve, hein? E essas crianças mais felizes, não é? É verdade. E por falar nisso, como que funciona a adoção? Então, Samuel, na minha época... Ai, será que eu falo a minha idade, Samuel? Vamos falar que eu já tô vozinha, né? Mas vamos lá, ó. Na minha época, era muito fácil. Porque eles chegavam lá, uma senhora tal quer doar uma criança. Aí ficava esperando tudo, a criança nascia e entregava. Não sabia para onde ia a criança, quem estava adotando, nada disso. Hoje existe uma documentação, existe uma lei, né, que aprova tudo isso. Então, tornou a adoção mais demorada. Alguns critérios que têm que ser analisados, né, tornou mais dificultoso adotar uma criança. Porém, eu acho que eles deveriam rever essa lei, dando oportunidade. Eu até vou fazer uma observação. Existem muitos pais na fila de espera, esperando para ter uma criança. Olha que desacerto. Desse lado, vários pais esperando uma criança e desse lado, várias crianças esperando um lar. Mas a lei, às vezes, é tão confusa em relação a isso, ela quer exigir tanto que passa o tempo e essas crianças vão crescendo e vai tendo muito mais dificuldade dessas crianças serem adotadas. Então eu acho que precisa ir de vários lados dar uma organizada em tudo isso para poder facilitar um pouco mais claro, sempre assistindo nessa família que vai acolher essa criança, se ela tem condições mesmo de acolher, se ela vai dar amor a essa criança, porque infelizmente a gente está num mundo, né, Samuel, tão difícil, onde tem maldade, então precisa ser assistido. Mas eu acredito que eles deveriam ser um pouco mais rápido nesse processo para aumentar a possibilidade dessas crianças terem um novo lar. Bia, mais uma vez, eu queria te agradecer por você ter gravado comigo. Muito obrigado. Ah, Samuel, eu que fico muito feliz de estar aqui com você e você me surpreende com tanta maturidade para lidar com um assunto desse, sabe? É muita maturidade, muito amor envolvido, muito amor de Deus dentro do seu coraçãozinho. Que Deus possa continuar abençoando você, o seu programa, né? E você tá cada vez arrasando mais. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que a gente tenha tirado algumas dúvidas, né? Do pessoal que está em casa. É isso? Quem vai encerrar? Eu ou você? Pode ser nós dois. Vamos encerrar nós dois? Então vamos lá, ó. O Espaço Alegria tá... Beleza. Terminando. Isso, gente, ó. Semana que vem, como que Samuel encerra? Semana que vem a gente vai ter muito mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.